Bom dia, pessoal. Esse vídeo se destina aos alunos dos 8º anos das escolas estaduais Coronel Tonico Franco e Escola Estadual Professor Álvaro Brandão de Andrade. De acordo com o PET 3, terceira semana, nós vamos falar do estado de Minas Gerais, nós vamos falar sobre o aparelho digestório, o sistema digestório como um todo. É muito interessante quando nós vamos avaliar o sistema digestório. Primeira coisa, o que é digestão? Eu tenho aqui um pedaço de uma broa. Quando eu faço isso, o que acontece? Inicia-se a digestão. Quando eu corto nos dentes frontais, nos dentes da frente da minha boca, e depois, enquanto eu mastigo, essa digestão acontece. Porque o que é o processo de mastigação? É o processo de quebra em partículas menores e também o processo de mistura do alimento com enzimas produzidas pelas glândulas salivares que vão quebrar alguns dos componentes do alimento. Por exemplo, a broa, ela é rica em amido. Para quebrar o amido, eu vou ter o quê? A amilase, que é uma enzima produzida pela glândula salivar, que começa a digestão. Então, a nossa digestão começa a partir do momento que a gente corta o alimento com o dente. O processo de maceração, de quebra pelos dentes laterais, o que auxilia a digestão depois da mistura da saliva. E aí, nós vamos ter açúcares, gordura, proteína, e nós vamos ter vitaminas, sais minerais e outros componentes que são aquilo que vai nos alimentar, vai nos nutrir, vai fornecer material para nossas células funcionarem. Mas eu acabei de comer a broa. Se eu chegar e cortar a minha circulação porta-hepática, eu vou encontrar pedaços de broa? Claro que não. O que eu vou encontrar? Após a digestão, que começa na boca, desce até o estômago. No estômago, nós vamos ter a digestão das proteínas e depois vai para o intestino, onde nós teremos a digestão das fibras e a absorção dos nutrientes. Então, tudo isso aqui, daqui da boca até o estômago, há a quebra. Depois no intestino, mais quebra. E a absorção, 95% dos nutrientes são absorvidos pela parede do aparelho do intestino. Essa absorção, ela cai na circulação porta-hepática, que é a circulação que leva do intestino até o fígado, e lá os nutrientes são direcionados pela corrente sanguínea. Quando nós falamos em nutrientes, nós nos lembramos que também um dos maiores nutrientes, a água. A água pode ser limpa, será água pura, sem, ou através de bebidas, como o tereré. Nós devemos lembrar que 70% das nossas células são o principal componente da nossa célula, com 70%, é a água. Quando nós ingerimos bebidas, nós temos que ter cuidado, porque o tereré, ele além de fornecer a água, ele fornece sais minerais e algumas vitaminas. Ele tem uma quantidade enorme de lítio e outros sais que são mais difíceis de encontrar em outro tipo de substância. E aí também o chimarrão no sul, ele é
a mesma composição. O que nós temos que pensar é, nós temos que ter uma alimentação equilibrada. O tereré, ao ingerirmos a água presente no tereré, nós estamos forçando os nossos rins a filtrarem melhor o sangue. Então nós temos o aparelho digestório vinculado com os outros aparelhos, lembrando que o corpo humano é um composto de vários sistemas. Quando nós utilizamos o aparelho digestório para ingerir um alimento, esse alimento passa boca com boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e o que não é aproveitado é excretado através do ânus e através do sistema urinário. Mas nós temos que lembrar que além desses órgãos diretos, nós temos glândulas salivares, nós temos fígado, que produz substâncias que vão tanto para o estômago como para o intestino, auxiliar na quebra das moléculas do alimento, transformando em nutrientes. Pâncreas, nós temos o baço, os rins, as glândulas acessórias, tanto do intestino quanto do estômago. Então, o nosso aparelho digestório ele é composto por um tubo que começa na boca e termina no ânus, que em determinado lugar ele tem um diâmetro maior ou menor, e de órgãos acessórios, que são as glândulas salivares, as glândulas adjacentes ao estômago e ao intestino, o pâncreas, o baço, o fígado e os próprios rins. Isso faz com que todo o nosso alimento, ao entrar pela boca, ele passa por esse processo. E alguns alimentos fornecem substâncias que são estimulantes de um órgão específico. Eu prometi para o pessoal do 8º A, da Escola Coronel Tonico Franco, que nós falaríamos da utilidade do tererê. Tererê, além de ser água, de nos forçar a ingestão de água, que é importantíssimo, ele ainda tem sais minerais que vão ajudar na constituição das nossas células, e ele, como é água e ele tem alguns estimulantes do processo de filtração dos rins, ele favorece no caso dificulta a formação de cálculos renais. Por isso, alguém aceita um golinho aí?